bom dia aí novamente. Vocês estão vendo minha tela aí do slide? Sim. Nós vamos aí falar novamente sobre planejamento e inteligência de marketing, né? A palestra na terça-feira ela tinha uma relação aí, né? Que é esse processo aí da Revolução 4.0, que está muito ligada à tecnologia. O planejamento e inteligência de marketing ele também está voltado a essas estratégias, né? Vocês perceberam que as coisas são muito analíticas, né? Então, vocês passaram a tomar decisões analisando vários pontos de vista e vários números, né? Então, quando vocês entraram na faculdade, vocês davam uma opinião sobre determinada coisa, né? Hoje, vocês são muito mais analíticos, isso é perceptivo, né? Então, o aluno, quando ele vai falar alguma coisa, ele pensa, né? Então, ele busca várias informações para configurar aquela pergunta. O administrador, ele faz esse processo no dia a dia, né? Então, cada dia nós vamos ser mais analíticos, mas com o quê? Com processos de informações nas mãos, né? Então, a gente não vai sair falando as coisas porque alguém falou ou por uma única informação, né? Então, o administrador ele vai passar a fazer essa análise em vários pontos de vista, com várias informações, né? Então, o planejamento e inteligência de marketing, ele traz um pouquinho isso para a gente. Na aula de hoje, a gente vai perceber um pouquinho do quanto isso é importante, né? Os bancos de dados, essa parte da gente conseguir fazer a análise das coisas, né? Por incrível que pareça, a gente vai continuar falando de planejamento e inteligência de marketing. A vantagem para vocês é que está terminando o semestre de verdade. Nós estamos aí mais do que na reta final. Nós temos o CRA lá, né? Se tiver qualquer probleminha, vocês conseguem ligar lá, 3003 4030. O tempo de espera está cada dia menor. Às vezes a gente liga e já é atendido na hora. Isso é bastante importante, que foi uma reclamação forte aí de vocês no começo do semestre. A gente está conseguindo evoluir. Nós estamos falando aí dos sistemas de informação de marketing, né? Então, na próxima aula aí a gente já vai falar das métricas de marketing aí para finalizar o semestre na sessão 4, né? Hoje nós vamos falar de Big Data e informações online, que é muito assim o métier de vocês, o dia a dia de vocês está relacionado a esses tipos de informações online, né? Vocês já percebem tudo o que está acontecendo aí com as nossas atividades online. Nós podemos dar o exemplo aí da Prefeitura do Estado de São Paulo, que ela monitora quantos metros, quantos quilômetros nós andamos por dia, né? Para vocês perceberem como que as informações elas estão ali ligadas no que a gente faz no nosso dia a dia, nessa relação. E vamos falar aí do eterno CRM, né? Que é a relação aí que as empresas têm com as informações. Então, nós vamos falar aí da seção 3.3 e da seção 3.4 de uma forma sucinta, né? Sendo que são assuntos aí que estão muito ligados ao nosso dia a dia. O que nós temos que perceber, né? Como que a gente trabalha com essas informações, que foi como eu iniciei a aula de hoje. É isso que eu percebo. Nós recebemos, né, uma quantidade de informações muito grandes, a gente tem que ter um processo de aperfeiçoamento de como que a gente analisa, né, o que a gente precisa buscar. Eu sempre falo para vocês, trabalhem com tabelas, né, usem o Excel, tá? Ou se não, usem uma folha de sulfite e divida ela em 3, 4 etapas. Para quê? Para vocês terem alguns tipos de informações para a tomada de decisão. Isso é bastante importante, é uma prática ali que você faz a adaptação no seu dia a dia. Então, aqui eu vou tomar uma decisão para comprar um carro. Então, eu coloco lá alguns pontos, né? Quais as características, qual o preço, qual o ano. Então, eu vou ali colocando essas informações para configurar uma compra no final. Dentro das nossas tomadas de decisão, dentro das empresas, é o mesmo processo. Então, eu vou colocar alguns dados ali
que vai me alimentar para eu ter embasamento, para eu conseguir tomar uma decisão. Se ela é correta ou não, aí vai ter alguns pontos, né, mais para frente daquele processo, que ali a gente vai pulindo aquela informação e sempre a gente vai melhorando. Por isso que tem os processos de tomada de decisão, depois nós temos os feedbacks e depois nós temos novamente uma criação de uma informação, né? Então, nós temos etapas ali dentro do processo, que é a criação de uma informação, aquilo gera uma atividade, né, ou um produto, depois nós temos o feedback daquilo, né, não é tudo que a gente faz que sai correto, não é porque eu tomei todos os cuidados, eu fiz todas as etapas, que quando aquilo é colocado para o mercado, ele sai 100% correto. Por isso que é importante o feedback, para a gente entender, né, o que aconteceu com aquele processo, para depois fazer o retrabalho. Então, não é porque eu fiz aquele processo que ele termina, né? Ele vai gerar uma nova informação e ele vai entregar um novo resultado. Então, o nosso processo administrativo, ele não para de ser alimentado, né? Por isso que a gente mostra muito, vários professores mostram, várias rotinas de atividade sempre com setas, né? Então, essas setas levam ao planejamento, à execução, ao feedback e ao retrabalho, uma nova atividade sobre aquele assunto, né? Então, é muito direcionado com esse processo. Na aula passada, nós falamos dos aspectos básicos de uma pesquisa, né? Suas etapas e como trabalhar com pesquisas quantitativas e qualitativas e testes de mercado, né? Então, nós mostramos ali que nós podemos fazer algumas pesquisas por quantidade de pessoas, né, que são avaliadas, ou qualitativas, que são pesquisas específicas que a gente faz aí no B2B, né, negócios com negócios, né, com pessoas bastante específicas, que a gente já acaba tendo um resultado naquilo que é pesquisado. É muito mais fácil a gente fazer uma pesquisa qualitativa, né, que a gente vai fazer uma ligação, vai chamar algumas pessoas específicas, que a gente já vai ter um resultado daquilo que a gente tá esperando, né? Então, eu tenho um negócio na região próximo da faculdade, uma venda de produtos aí, podemos dizer, refrigerantes ou algo do tipo, né? Então, eu tenho alguns outros comércios na região. Então, de vez de eu pegar e fazer uma amostragem de uma pesquisa com 5.000 pessoas aqui em Pirituba, o que eu posso fazer? Ligar para esses meus amigos e perguntar para eles, qual tipo de bebida que é consumida, qual que é o perfil do cliente. Então, com 5, 6 comércios da região, eu já vou ter ali uma pesquisa qualitativa, né? Então, vai ser muito mais fácil eu saber o que é consumido, né, na região ali que eu tenho o meu comércio. É muito mais fácil do que eu ter que pesquisar, né, tantas pessoas aí para ter uma amostragem maior. Normalmente, as empresas, elas fazem as duas pesquisas, tá? As maiores empresas. Os menores comércios, eu vejo aí como um processo de pesquisa qualitativo o mais fácil, né? É claro que também o próprio comércio, ele começa a enxergar, né, essas coisas, o que é consumido, ele pode fazer ali o processo durante a semana, é consumido mais Itubaína do que Coca-Cola, o motivo realmente é o preço, né? Até a forma que a pessoa paga as coisas, você consegue perceber qual é o tipo do seu consumidor, né? Se a pessoa ela vai lá, ela paga mais no crédito, ela leva muitas moedas para fazer o pagamento, tudo isso você tem que perceber, né, ali qual que é o seu tipo de consumidor, né? Nós vamos falar aí do processo de Big Data, que é o que a gente inicia a aula de hoje aí. Podemos definir o Big Data como um grupo grande e volátil de dados que usam um banco de dados relacional para buscar, gerir e processar dados em um momento que seja concomitante com a necessidade da decisão. Trata-se de um volume muito grande de dados com diversas fontes de informação
sobre recursos a serem utilizados em negócios importantes e estratégicos. Ele é capaz de gerenciar um fluxo contínuo de informações constantes e não só trabalhar com dados históricos, né? Então, o processo hoje aí do Big Data é o quê? É colher informações, né? Então, a gente vai pegando essas informações, tanto via acesso, via pesquisas, né? Então, nós vamos criando ali um histórico de informações, emissão de nota fiscal dentro da empresa, tudo que for informação que esteja ligado ao tipo de atividade que você faz, nós chamamos aí de Big Data quando tem uma relação genérica de atividades. Então, eu tenho naquele banco de dados, eu tenho uma pesquisa que eu fiz, uma pesquisa de rua, uma pesquisa que eu fiz quantitativa, a minha nota fiscal, informações que funcionários preencheram, informações que meus fornecedores preencheram. Então, tudo aquilo vai gerando o quê? Um banco de dados para as minhas próximas tomadas de decisão, né? Só que aquilo ali fica tudo aleatório, né? Então, porque eu tenho informações de várias pessoas e vários tipos de informações. Por isso que eu iniciei a aula falando o quê? Na importância de a gente conseguir ser analítico dentro desse processo. O que eu preciso buscar, né? Hoje, se eu digitar uma palavra no Google, ele vai me trazer milhões de resultados, né? E efetivamente, o que eu preciso buscar? É isso que eu preciso conseguir conduzir dentro desses bancos de dados de informações. Cada dia mais nós vamos ter a informação e o processo de conseguir trabalhar essas informações que é importante para a gente, tá? As empresas investem muito dinheiro em estratégias de crescimento, em inovação e tecnologia. No entanto, precisam entender que nada disso acontece sem dados que desenvolvam o conhecimento da organização, né? Então, a gente precisa ali ter dentro desse processo de investimento, a gente precisa entender como que funciona esses dados, né? Então, eu tenho os dados ali, eu tenho recurso para investir, né? Como que eu vou tratar essas informações para a gente trazer uma relação realmente de resultados, né? E a gente conseguir ser efetivo. Não é só criar as coisas, né? A gente precisa criar e entregar um resultado que aquilo seja efetivo para a empresa, para os negócios, para as pessoas envolvidas. A gente precisa entender, né, o quanto que os funcionários eles estão envolvidos nesses projetos. Então, tudo isso vem de uma relação do quê? De banco de dados. Então, eu preciso entender o que o mercado precisa e eu preciso entender também o que a empresa precisa, né? Porque às vezes eu faço um benefício para o mercado prejudicando o processo interno da empresa. Então, eu tenho que tomar alguns cuidados nessa relação, porque tanto, né, o cliente como o funcionário, eles são o quê? Eles são as pessoas interessadas pela atividade, eles são os stakeholders, né? Então, não adianta eu olhar só os funcionários ou só olhar o resultado que aquilo lá vai gerar como negócio ali efetivo, né? Para os consumidores dessas empresas. Então, tudo isso daí são os dados, né, que a gente consegue tomar as decisões dentro dos processos ali administrativos. As características que definem o Big Data dos demais bancos de dados são os volumes, a velocidade e a variedade, né? Então, foi um pouquinho que eu falei aqui, o Big Data, né, que a gente sempre vai entender como um volume grande de coisas, né? A velocidade que ele está sendo alimentado ali, basicamente a todo momento, né? Quando eu falo assim, nesse Big Data ele tem informações de notas fiscais. Então, você imagina, por exemplo, uma Netshoes, que emite uma nota fiscal a cada 20 segundos. Então, você imagina como que esse processo ele é alimentado a todo momento, né? Então, eu estou lá na tomada de decisão, eu sou um gestor da área de compras, por exemplo. Então, eu vou analisar lá. Um dia vendeu
muito mais a marca Nike. No outro dia vendeu muito mais Adidas. No outro dia vendeu muito mais camisetas do que tênis. Outros dias vendeu muito mais produtos para a área de surf e assim por diante, né? Então a gente vai criando uma relação das coisas para a gente conseguir realmente fazer uma análise de quais os próximos passos para a empresa, né? Que a empresa ela pode ser gigantesca, só que o que ela vai acontecer? Ela vai continuar crescendo. E para ela continuar crescendo, a gente tem que conseguir continuar fazendo essas análises dos dados. Então, nós vamos ter volumes de informação, nós vamos ter velocidade nessas coisas, e nós vamos ter ali a variedade, né? Isso o autor ele falou em 2012. Vocês imaginam 8 anos depois que a tecnologia ela avançou muito mais, né? Então nós temos muito mais volume de coisas, nós temos muito mais velocidade, nós temos muito mais variedades, né? Então a informação nós vamos ter. Nós precisamos entender como gestor como tratar isso da melhor forma possível. O volume, como já discutimos, seu aumento é o fato incontestável e o Big Data trata-se de grandes volumes de dados. A velocidade de processamento das informações é maior, o que aumenta a competitividade das organizações e a variedade de fontes com as quais são capazes de lidar, né? Então, nós vamos ter aí os volumes de coisas que aumentam, de informações, cada vez elas vão ser mais velozes, né? E nós vamos ter uma variedade maior. Então, nós temos a capacidade de realmente buscar essas informações, né? Nós temos softwares que tratam essas informações, né? Nós temos aí o exemplo, o Power BI, que ele vem gerenciando, né? Isso daí, esse Power BI, depois eu posso falar um pouquinho para vocês. Ele é uma relação que ele busca, né? Todas essas informações externas e ele faz ele traz ela compactada para a nossa tomada de decisão. Então, a gente consegue entender o que está acontecendo, né, da forma macro, o que está acontecendo no ambiente, e também a gente consegue buscar informações micro, fazendo algumas pesquisas específicas. Vou dar só um exemplo aí de gerenciamento desse Power BI. Tá? Então, eu tenho uma relação ali com os alunos. Então, eu consigo enxergar hoje, para uma tomada de decisão ou um comunicado que eu passo para vocês, eu tenho informação macro, que é o gerenciamento de todos os cursos. Então, eu sei, por exemplo, que o curso de administração de empresas matutino, ele atingiu uma métrica de 70% em uma atividade específica, tá? E eu sei quais são os 30% dos alunos que não atingiram ainda essa atividade. Então, o que eu consigo fazer? Eu consigo mandar uma mensagem macro, informando a todos os alunos o que está acontecendo, está mostrando os resultados ali estatísticos, ou eu posso também mandar individual informando, ó, o aluno tal, ele não fez esse processo e falta X coisa para você fazer. Então, para vocês perceberem como que a gente consegue hoje fazer esse gerenciamento das informações. O que a gente precisa conseguir? Conseguir enxergar as coisas da forma analítica. É isso que a gente vai precisar. As ferramentas, elas vão existir, a gente precisa entender as ferramentas, tá? Para isso daí, a gente vai ter que estar sempre ali se aprimorando, a gente vai precisar fazer novos cursos, sempre que tem uma ferramenta nova. Por mais que você tenha conhecimento da tecnologia, você precisa se aprimorar, né? Desenvolver sobre aquela nova ferramenta, que vão ter novas situações, e a gente consegue fazer isso de uma forma analítica. A ferramenta, ela vai existir, como existe a informação, isso não vai acabar. O que vai faltar no mercado? Pessoas que consigam trabalhar e pensar com aquele resultado que a ferramenta entrega. Esse é o ponto de ser analítico e conseguir tomar a decisão da forma correta, tá? Então, o que acontecia nos mercados antigamente? A pessoa, ela tinha
ela conseguia analisar sem muitos dados, né? Aquela pessoa que conhecia muito aquilo que ela fazia. Então, ela, com o passar dos anos, da idade mesmo, de estar envolvida no negócio, ela conseguia perceber, ó, se eu fizer isso na empresa, vai dar um resultado positivo no mercado. Isso hoje não é mais suficiente. Hoje a gente precisa usar as ferramentas tecnológicas e as informações para realmente a gente conseguir tirar o melhor. Não que é descartado, né, o feeling de você ter a percepção, mas as ferramentas, elas são importantes para o desenvolvimento e o crescimento contínuo da empresa. Para a gente assimilar aqui, né, os bancos de dados pode ser descritos com o armazenamento de dados em tabelas e a partir das relações entre estas são estabelecidas novas tabelas com novas informações. Desta forma, há uma agilidade no desenvolvimento de novas formas de análise advindas de dados que a empresa já possui. Para que um banco de dados relacional seja confiável e eficiente, é necessário que os dados sejam confiáveis, né? Gestores que intercedem nas relações entre os dados e a organização dos dados em tabelas, né? Então, os dados eles precisam ser verídicos, isso é o principal, né? A gente precisa ter a informação ali correta, né? A gente tem que ter pessoas que alimentam essas informações, sejam pessoas que entendam o processo, né? Porque se a pessoa inverte um número do que era para colocar na tabela A, ela coloca a informação B, esse processo de tomada de decisão, ele vai ser totalmente diferente do que a empresa precisa. Então, a gente tem que entender se os dados eles são confiáveis de verdade, porque isso aqui pode enganar o gestor, né? Se eu for buscar somente o que tiver na tabela e essa tabela ela estiver equivocada, isso pode gerar um transtorno, né? Mas o gestor, ele também tem que perceber, né? Ele tem que entender como que funciona o mercado. Ah, eu vou desenvolver um novo carro para a minha empresa. Tá bom, a tabela está dizendo que o carro ele tem que ser na cor rosa. E aí o cara sai na rua e ele não vê nenhum carro na cor rosa, a não ser da Mary Kay. Ele tem que entender e analisar mesmo, voltar na tabela e verificar se aquele resultado, por que deu aquele resultado, né? Então, ele precisa ter essa percepção, né? Ele não pode somente ir lá e falar assim, não, na tabela deu esse resultado e efetivamente nós vamos fazer o processo dessa forma. Então, nós temos que tomar alguns cuidados e também precisamos ser perceptivos por que as coisas acontecem, né? As fontes de dados também são mais complexas e suas possíveis utilidades aumentam com as mídias sociais, importantes fontes de dados para os sistemas da Big Data. A análise em tempo real de dados inseridos pelos indivíduos em suas redes sociais pode fazer as empresas estabelecerem relações mais estreitas com os consumidores, inclusive resolver problemas de formas mais rápidas, uma vez que muitos deles são evidenciados nos perfis individuais ou em grupo, né? Isso daqui foi um pouquinho que nós falamos aí, essa relação, né, que nós mesmos passamos aí para as empresas. Então, hoje eles têm a nossa informação, idade na mão, tipo de consumo, valor que a gente gasta por mês, peso. Então, assim, eles têm todas as informações. Professor, como que eles sabem o nosso peso, né? A gente entra lá num site que faz um cálculo lá da nossa massa corpórica, né? Aí eles pedem lá, coloca o peso, coloca o seu peso. A partir do momento que você preencheu isso em qualquer lugar, aquilo fica registrado como banco de dados, né? Uma coisa simples que não tinha nada a ver com uma outra informação analisada, né? Então, todo tipo de informação hoje, elas estão interligadas, né? E elas trazem um resultado. A gente tem que entender isso, né? Não é porque você não preencheu aquela pesquisa que eles não têm as informações. Então, essa relação, eles vão estar tudo interligados. Indiferente de em que momento que você preencheu algo,
eles vão ter essas informações, tá? Nada está oculto. Isso passa por algum lugar, né? Quando eu mando uma mensagem pelo WhatsApp, por exemplo, né? Chegou do outro lado, né? Foi num passe de mágica? Não. Tinha uma central que compartilhou essa informação, né? Podemos afirmar que o Big Data pode trabalhar com a antecipação de fatos, por meio de análise contínua de dados, diversidades de fontes variadas. Permite às empresas testar teorias antes que elas se realizem, estabelecer relações de causa e efeito mais próximas das realidades, né? Quando a gente tem a informação, a gente consegue trabalhar e errar menos ali nas nossas tomadas de decisão. Aí o autor ele traz um pouquinho aqui sobre pesquisa, né, que são as palavras-chave em sites de busca, né? Os sites de busca têm um papel importante nas empresas, uma vez que facilitam para o consumidor o encontro de organizações, produtos e serviços e qualquer coisa ou assunto que possa ser pensado. Podemos citar como exemplos de sites de busca o Google. A busca nesses tipos de sites funcionam através de palavras-chave, né? Palavras-chave são esses impactos aí de marketing que nós fazemos, né? Então, o Google é um dos maiores exemplos aí de pesquisa, o mais utilizado no mundo, no qual a gente faz ali, né? A gente cria alguns marketings, né, para divulgação de informações, divulgação de vendas de produtos, né? Então as palavras-chave elas estão muito ligadas a esse processo aí do marketing de divulgação, né? Quando a palavra-chave relacionada ao que está sendo procurado é inserida em um site de busca, ele retorna com endereços da web que podem interessar, ou seja, são elas que permitirão que uma empresa ou produto seja encontrado e sua utilização correta depende do sucesso da busca, né? Isso daqui eu acho que está bem claro, né, no processo aí para vocês, que tem uma relação. Então, nós temos as divulgações, né, que são pagos, né, tem o Google Address, que você faz a divulgação da sua empresa ali, ela está relacionada nas primeiras páginas de busca, então a palavra-chave ela serve para esse processo. Dentro do marketing aqui, que é a nossa disciplina aí da parte de inteligência, o que eu tenho que tomar cuidado? Foi até um pouquinho que nós falamos em aulas anteriores. Eu preciso saber que o produto que eu vendo aqui em São Paulo, ele tem o mesmo nome no Nordeste, né? Se não, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma divulgação no Google e vou divulgar o produto com um único nome, né? Um nome específico. E aí eu só vou vender para a região de São Paulo. E depois eu vou perguntar por que o volume só eu vendo 95% para São Paulo. Porque o produto que eu estou vendendo, né, ele tem um outro nome em outros estados, né? Então fica muito mais difícil eu fazer a venda desses produtos. Então, realmente tem uma ligação aí muito importante eu saber, né, as palavras-chave para eu conseguir efetivamente obter sucesso aí a nível nacional, né? Ou até mesmo mundial. Hoje os sites aí eles estão inclusive com uma relação mundial de negócios, né? Então eu preciso entender como funciona. Eu quero vender para a Europa e eu coloco o nome do produto só em português, né? Vai ser muito mais difícil, né? Ou quase impossível eu fazer a venda, mesmo se eu faço uma divulgação local. As pessoas entenderem que aquele produto, para que é, né? É muito mais difícil. Eu vou comprar um suporte de coluna, por exemplo, e aquilo tem um outro nome, né? Então, o americano está vendendo aqui, ele coloca um nome lá específico da região dele. Por mais que eu veja o produto, né? O nome não vai... O nome é uma coisa bastante importante ali, né? A palavra-chave para eu entender, né? Que aquilo lá está querendo dizer o produto que eu vou comprar. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados. Então, a imagem relacionada com a palavra-chave ali, o nome correto do produto.
Isso aqui parece simples, né? Mas quando a gente está dentro das empresas, a gente precisa pensar isso aqui. Tem um monte de gente fazendo divulgação somente com o nome, e o resultado é muito específico só para aquela região. Isso é comum acontecer, tá? Normalmente, quando a gente vai nas empresas, assim, as pessoas, elas têm dificuldade de entender, né, quais são as características dos produtos que eles vendem por região. Então, é uma parte importante aqui do marketing para a gente conseguir descentralizar as nossas vendas. Para que as empresas ocupem uma posição melhor no ranking de sites de busca, é preciso atenção ao processo de estabelecimento de palavras-chave e observar alguns pontos. Estabelecer quais as palavras-chave do negócio, relacionando-as ao público-alvo, produto, localização e foco do negócio, né? Então, a gente precisa tomar alguns outros cuidados ali, não só com a palavra-chave, né? Para onde que a gente vai realmente divulgar esses produtos, né? Qual que é a região? Qual o link, né, do nome do produto com efetivamente o produto em si, né, e o foco do nosso negócio. Entender como funciona a cabeça do consumidor e como ele pensaria em buscar o que precisa. Isso é bastante bacana, né? Como que o consumidor ele busca, né, aquela informação, né? Então nós temos um produto lá, como que uma criança, né, buscaria aquele produto? Como que um adolescente buscaria aquele produto? Como um adulto buscaria aquele produto? Para vocês perceberem como que funciona, né? Tem uma situação que as pessoas, às vezes, elas escrevem uma palavra que era com X e eles escrevem, por exemplo, com S. Então, às vezes, as empresas escrevem até errado ali na opção de busca, porque eles sabem que as pessoas escrevem a palavra errada. Isso daí, para vocês entenderem como que é importante aí esse processo de pesquisa e você entender o seu consumidor, né? Então, assim, a empresa ela vai bem mais longe ainda, né? Tem outras características, fora você saber o nome do produto, né? Que ainda você consegue atingir outros públicos, né? Verificar o nível de popularidade das palavras escolhidas, quanto mais popular, maior a concorrência, né? Então, quanto mais palavras comuns você colocar ali no site de busca, mais você vai ter concorrente, mais pessoas que vão estar ali. Quanto mais você conseguir ser específico ali para o seu público-alvo, você vai ter um melhor resultado, né? Você vai ter menos concorrentes, né? O volume de dados espalhados no mercado ele é crescente e a tendência é que estes existam cada vez mais em maior volume e também em maior número de ambientes. Tecnologias como Big Data possibilitam entender o valor desses dados e o que pode ser extraído deles, a fim de planejar as estratégias de marketing de maneira mais assertiva, né? Então, que eu deixo aqui desse Big Data para vocês é o fluxo de informações e como que a gente trata essas informações, né? O autor até ele traz uma caixinha ali, né? Que mostram ali diversas caixinhas que estão relacionadas tudo com informações, né? Então, nós vamos ter cada dia mais essas informações, nós vamos ter ferramentas para tratar essas informações e a gente vai ter que trabalhar de uma forma analítica para a gente conseguir ser o mais assertivo possível aí nas nossas tomadas de decisão. Pessoal, alguma dúvida aí sobre o Big Data? A sessão 3.3 aí a gente finalizou.
Eu vou passar para a seção 3.4 aqui, que fala sobre o CRM. Nessa aula 3.4 aqui, nós vamos entender como as empresas podem se beneficiar da coleta, tratamento, sistematização, armazenamento e gestão de dados e informações através do CRM, né? O CRM ele é uma ferramenta bastante comum aí dentro das empresas, tá? Em qualquer empresa de médio porte, tá? Em diante, ela vai ter o sistema CRM. Inclusive, para a próxima aula, eu vou trazer um vídeo de utilização dessa ferramenta, só para a gente sair um pouquinho da teoria e vocês entenderem como que funciona essa relação do CRM aí de análise de dados, tá? Só para ilustrar a aula de hoje. E a gente já vem falando de CRM, né, em diversas aulas e diversas disciplinas, tá? Ela não serve só para o marketing, ela é usada muito na produção, ela é usada no financeiro, então nós temos aí diversos departamentos das empresas usando essas ferramentas, porque ela trata, né? Ela coleta as informações, ela trata, né? Ela tem a sistematização dessas informações, ela armazena, né? E ela faz a gestão dos dados. Então, ela é uma ferramenta de coleta de informações e realmente ali de entrega de resultado analítico. Então, ela serve aí para diversas áreas da empresa, né? O CRM, né, é uma ferramenta que auxilia no gerenciamento de relacionamentos com os clientes e é considerado um aliado no processo contínuo de prospecção e manutenção de clientes. Ele consegue reunir informações a respeito de clientes e deixá-las disponíveis de forma fácil, simples e resumida. Desta forma, o gestor consegue se antecipar e surpreender o consumidor. A figura mostra o conceito de gestão eficiente do relacionamento com o cliente baseado no CRM, né? Então, como eu falei aqui para vocês, né, como funcionam as setas, né? Então, nós vamos controlar, né, as informações aqui que está no primeiro tópico. Nós vamos definir a atividade que ela vai ser feita. Por isso que eu falei que ela serve, né, para o marketing, ela serve para o financeiro, ela serve para a produção, né? Que eu vou controlar as informações, né? Eu vou definir o que vai ser feito, porque esse banco de dados ele traz, né, as situações. Então eu sei o que está acontecendo dentro daquele processo, então eu consigo definir as coisas, né? Então muitas vezes a gente olha para um processo e fala assim, não é possível que eles definiram isso dessa forma. Mas por que eles definiram dessa forma? Porque eles possuem os dados, né? Eles possuem as informações. Foi um pouquinho do que nós falamos lá no começo da aula. Por que eles estão tomando a decisão dessa forma? Porque eles têm os dados. Então, quando eu falo para vocês, né? Quando você vai numa reunião, você vai participar de um processo no qual vocês não têm as informações, a melhor coisa é vocês só anotarem. Porque normalmente quando você vai falar algo ali naquele processo e você não tem as informações ou você só tem a informação parcial, normalmente você vai escutar coisas que você não gostaria, porque você não tem todas as informações, tá? Então a gente, como gestor, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Então, quando você não está 100% dentro dos processos, cuidado com o tipo de manifestação, né? Ela sempre pode faltar, né? Ela vai faltar algumas etapas ali dentro do processo, né? Então, o CRM ele traz um controle, né, das informações, ele define os processos, né? Ele mede as atividades, aí ele analisa o que foi feito, né? E ele pensa em melhora. Então, o fluxo ele sempre vai ser disso daí, né? Então, temos as informações,
nós definimos o que vai ser feito, nós medimos quais foram os resultados, nós analisamos o que podemos melhorar ou o que foi feito, né? E nós vamos melhorar para realmente trazer uma nova informação. Não muda nada aqui do que a gente aprende em outros processos, né? Planejar, fazer a atividade, né? Feedback e entregar um resultado, né? O CRM pode ser utilizado como ferramenta do marketing de relacionamento para empresas que atuam no mercado B2C e também no mercado B2B. Em ambos os casos, o CRM estabelece bases de relacionamento de longo prazo, né? Eu acho que B2C e B2B, vocês sabem o que é, né? Isso é importante, sempre vão estar falando. B2C é negócios entre empresas e consumidores, né? E B2B é negócios de empresas com empresas. Essa relação ela vem crescendo assustadoramente no mercado, né? Que são as relações empresas com empresas. Quando eu falo que vem crescendo, ela vem crescendo num processo de aproximação e profissionalismo, né? Antes eu tinha um consumidor, eu tinha um fornecedor, ele me entregava o produto. A minha única preocupação é que ele me entregasse o produto com o valor que eu combinei com ele. Hoje já não. Hoje eu estou dentro da empresa desse fornecedor, eu sei como que está a saúde financeira dessa empresa, eu sei quais são os projetos que essa empresa tem para o futuro. Por quê? Porque é a empresa que fornece, né, para o meu negócio. Então, essa aproximação, ela está muito maior. E tem um negócio que também vem se caracterizando muito no mercado. Empresas que antes eram concorrentes, que tinham a mentalidade de um odiar o outro, hoje eles estão se juntando para fazer novos negócios, tá? Então, cada um tem o seu negócio, eles são concorrentes, mas mesmo assim, eles trabalham juntos em estratégias, né? Então, eles desenvolvem fornecedores no mesmo lugar, eles desenvolvem produtos. Então, o mercado, ele mudou muito nessas características. E também o B2C, né? Que hoje as empresas realmente elas entendem o consumidor, né? Elas sabem o que o consumidor precisa, elas entendem esse processo, então tudo isso daí faz parte desse desenvolvimento aí que está ligado entre os negócios a nível mundial, né? Então, no mercado de B2C aqui que o autor diz, ele aproxima o consumidor do seu fornecedor através das informações que a empresa tem a respeito desses clientes. É possível antever suas necessidades e desejos. O consumidor se sente valorizado com o sentimento de pertencimento, né? Então, hoje aí, as empresas realmente, elas pensam em entregar um resultado. Às vezes a gente não enxerga, né? Naquele momento, aquele produto, ele tá sendo entregue especificamente para a gente, mas talvez a médio e a longo prazo a gente entenda que aquilo ali foi importante naquele momento, tá? E no mercado B2B, né, o CRM leva em consideração o valor desse cliente empresarial, uma vez que os volumes das negociações e suas complexibilidades são mais altas, né? Dentro de negócios de empresa para empresa, o processo ele é muito mais intenso, né? De valores muito maiores, então se torna muito mais complexo, muito mais demorado, né? Então, às vezes as coisas demoram mais para acontecer, mas elas são também duradouras, né? Diferente de eu vender um tênis para um cliente e aí aquele cliente ele não ficar satisfeito, né? Então, pode ser que naquele momento eu perca aquele cliente, mas eu estou perdendo 100, 150 reais, né? Quando eu falo de perder um negócio de empresa para empresa, pode ter valores milionários, né? Então, é um processo de negociação muito mais complexo, tá? Então, são interesses muito maiores ali que envolvem dentro desse processo do B2B. Tá muito, assim, no mercado vocês vão escutar muito isso está muito na moda, tá? Então, você vai numa reunião,
e a empresa está falando, os nossos negócios é muito mais centralizado para o B2C, aí não, o nosso negócio nós temos uma relação somente B2B dentro dos nossos negócios, nós não vendemos direto para o consumidor, então vocês vão escutar bastante essa relação aí. Quem não escutou ainda, é bom pesquisar um pouquinho mais, que vale a pena, vocês vão estar escutando muito isso no mercado. Basicamente, resumindo, B2B é negócios de empresa para empresa e B2C, negócios de empresas para consumidor final. Através do CRM, pode-se utilizar as informações do banco de dados para determinar quais outros produtos podem ter aplicação para o cliente, obter indicação de outros compradores, tratar as reclamações dos clientes, determinar os riscos com determinados consumidores ou mercado-alvo, monitorar e medir o relacionamento com os nossos clientes, tá? Então, a ferramenta ela serve aí para atividades que vocês percebem que são efetivas, né? Que a gente consegue ali, ó, obter outras aplicações, né, do produto, a gente consegue analisar, né, o que o cliente tá falando para a gente, tá? Então, a gente consegue realmente fazer uma análise ali de desenvolver as nossas atividades ali, né? Às vezes é um pequeno detalhe, né? Uma nota fiscal que o cliente não recebeu por e-mail, por exemplo, é uma informação de rastreamento. Então, o CRM ele vai trazer, ele vai mostrar para a gente essa relação entre empresa e consumidor. Nós temos os dados secundários, né, que também são importantes ali para o CRM. Os dados secundários são aqueles já coletados e disponíveis em algum lugar e podem ser externos ou internos, né? Os externos é aqueles em que a empresa busca em um banco de dados externos, já coletados e disponíveis no ambiente externo à organização, né? E o interno é aqueles que a organização já possui em seu banco de dados ou mesmo pulverizados nos seus diversos setores, né? Nós temos aqui muitas empresas, quando a gente fala de externos, vendendo banco de dados, tá? Então, por exemplo, no comércio exterior, que é uma atividade aí que eu pratico, né? Então, eu vou lá e preciso ter uma relação de empresas que vendem autopeças em Cuba. Então, nós temos empresas, né, que eles já vendem esses resultados. Então, eles entregam ali, eles vendem efetivamente, tá? Esses dados e você consegue ali trabalhar com essas informações. Então, nós vamos ter informações externas, empresas efetivamente trabalhando com esse banco de dados, né? E o interno é o que a gente trabalhou aqui nos últimos slides, tá? A gente consegue fazer essa configuração dos nossos clientes dentro da nossa própria empresa. Às vezes, essas informações, elas são feitas individuais. Isso também pode ser um problema, né? Então, o financeiro ele tem um banco de dados, o marketing tem outro banco de dados, a produção tem outro banco de dados. Então, a gente tem que tomar cuidado aí para a gente conseguir, né, conciliar todas essas informações. Que eu vou passar, né, as 4 etapas aqui do CRM, que são os últimos 4 slides aqui, né? Então, segundo o autor, né, o Gita Hari, os passos para gerir esses dados e desenvolver projetos a partir do CRM são, né? Volta a falar lá, né, da setinha, sempre nós vamos estar, né? Que é o planejamento, definir a forma de gestão da situação, definir a equipe multidisciplinar que participará, estabelecer o envolvimento das áreas e rever o objetivo do projeto. Então, nós vamos estar ali no CRM alimentando essas informações, né? A gente vai iniciar com o planejamento, né? Depois a gente vai fazer o quê? A gente vai trabalhar essas informações na segunda etapa. Nesta etapa acontece a organização dos dados, que pode ser feitas, por exemplo, em uma planilha de Excel. Então, eu vou buscar, né,
essas diversas informações ali que eu vou estar alimentando, né? Hoje é muito comum a gente estar fazendo uma atividade dentro da empresa e eu estou trabalhando lá com, por exemplo, com a minha diretora, ela está passando uma informação e eu estou alimentando uma planilha, né? Então, essas informações, elas vão ser alocadas, né, no CRM e depois a gente vai trabalhar isso avulso ali em planilhas do Excel sobre aquelas informações que precisam ser gerenciadas. Eu acho que isso ficou claro para vocês na aula de hoje, né? As informações, elas ficam, né, em diversos locais, né, como se fossem pequenas caixas. Então, você vai colocando as informações na caixa A, na caixa B, na C, na D e assim. Tem empresas que têm milhões de caixas. O que a gente precisa, né? Trabalhar essas informações. Colocar a ação em prática a partir dos resultados obtidos no passo anterior. Este é o momento de trabalhar prospecção, manutenção, aumento de rentabilidade de clientes e etc., né? E indicadores, né? Estabelecer indicadores que auxiliarão a empresa a monitorar os resultados e corrigir as ações. Então, são os passos aqui básicos, né? Que é o planejar, o trabalhar a informação, né? Colocar em prática aquilo que realmente vai trazer benefício para a empresa. A gente tem que pensar nisso daí, apesar de ter o envolvimento dos clientes, né? A gente precisa entender, né, como que a gente vai aumentar a rentabilidade da empresa, né? Como que a gente mantém os negócios, né? Às vezes, se você ouve, por exemplo, 2 clientes e trabalha somente nesses 2 clientes, né, você coloca o restante do seu negócio tudo a perder, né? Então, você tem que tomar alguns cuidados nesse sentido, né? Então, sempre que você toma uma decisão, você tem que pensar a longo prazo, né? Qual que é o impacto dessa decisão nos próximos 10 anos dentro do meu negócio? Então, você tem que ter essa percepção junto com essas informações que são estabelecidas, tá? E nós temos aqui indicadores, né? Que são ali o que vai auxiliar para a gente conseguir monitorar esses resultados. Antes de ir para o slide final, aí eu abro aos questionamentos aí sobre o CRM e sobre o Big Data aí, apesar de ser ter uma relação bastante grande no dia a dia de vocês aí, a gente já ter falado em outros momentos. Fica aí a participação de vocês, antes de eu entrar no último slide. Deixa eu ver se eu abro o Power BI aqui para vocês verem aí um banco de dados. Para vocês terem uma ideia aí quando a gente fala analítico, tá, pessoal? Eu abri aqui, ó, uma das ferramentas que a gente tem das atividades, né? Aqui só é bem resumido, tá? Só para vocês entenderem. Então, nós temos ali, ó, desempenho do aluno, né? Desafio nota máxima. Nós temos ali controles de acesso, controles de ED. Então, ali, ó, para vocês perceberem, né? Como que é a manutenção das atividades, quando a gente fala do processo de informação. Então, vou entrar aqui, ó, um dos itens, né? Desempenho dos alunos. Isso é muito resumido, tá? Eu vou passar aqui para vocês. Esse processo ele é muito mais complexo, tá? Então, vou entrar aqui, ó, eu tenho visão por disciplina, por curso, e vou entrar aqui na visão do aluno, tá?
Então, vou entrar aqui, ó, no matutino, né, Pirituba, né, ó, tá vendo as informações aqui, o coordenador de curso. Então, ó, eu tenho aqui, ó, eu vou pegar aqui, por exemplo, o aluno Anderson, né, a gente estava falando aqui de uma base de 5.000 pontos. Então, eu sei que o aluno Anderson, ó, ele está com 4.174 na disciplina análise de custos, né? E aqui eu tenho, ó, o Camilo, eu tenho a Cristiane, e aqui eu tenho todos os alunos, né? Ó, o Gilberto, que ele está aí na sala, né? Então, eu tenho a Larissa aqui, que está com 418, ó, tem a Maiara, que está com mais de 5.000 aqui, ó. Tem o Vitor, que está abaixo ali. Então, o que isso nos traz, né? Como banco de dados. Então, eu consigo realmente trabalhar e ter a informação. Aí, o aluno, ele vem para mim e fala assim, ah, professor, eu fiz tal coisa, né? Ah, eu acessei a disciplina tal dia, né? Aí, eu vou lá no meu banco de dados, né? Aí, eu vou no meu banco de dados e tenho lá, ó, controle de acesso, né? Aí eu vou e listo lá o nome do aluno, né? Não vou abrir aqui porque essa base é muito maior, né? Aí eu vou lá e listo o nome do aluno. Aí eu vejo que ele, o último, ó, nunca acessou, por exemplo. Então o cara nunca acessou essa disciplina específica aqui, né? Então, construindo uma carreira de sucesso. Então o aluno, ele não acessou essa atividade, né? E ele fala para mim que acessou tal dia. Fora isso, nós temos aí em que local foi acessado, né? Nós temos as informações. Então, essa é uma das ferramentas aí que vocês vão estar trabalhando dentro das empresas, né? Então, você vê que o volume de dados, né? Você vai acabar recebendo, você vai ter o tratamento e as ferramentas. Só que você precisa entender, né? Como que você vai fazer essas atividades para uma entrega de resultado, tá? Isso aqui foi só um pequeno exemplo aí das possibilidades das ferramentas e uma das ferramentas aí que nos ajuda na gestão. Na próxima aula eu vou trazer um vídeo do CRM mais completo para vocês entenderem esse funcionamento, apesar que hoje vocês já tiveram uma ideia, né, da consolidação dessas informações aí com esses slides que eu passei para vocês, tá? Terminamos a sessão 3.4, tá? Então, nas próximas aulas a gente vai fazer a unidade 4 e realmente estamos na reta final, né? Aí, quais os nossos próximos desafios, né? Nós vamos ter as avaliações das disciplinas 100% interativas entre o dia 4 e o dia 10. Teoricamente, os professores vão falar para vocês que essas avaliações vão acontecer dentro da unidade, tá? É claro, o governador, o que ele disse? Que as universidades vão voltar às atividades no dia 1º, no dia 1º de junho. Então, por lei, né, pelo que nós recebemos até o momento, é essa informação. Então, se vocês perguntarem para mim assim, que dia que vai voltar a aula presencial? Vou falar dia 1º de junho. Professor, vou fazer um outro tipo de pergunta. Professor, que dia você acha que volta a aula presencial? Eu vou falar dia 5 de agosto. Tá? São perguntas diferentes. Se você perguntar que dia volta, eu vou responder, vai voltar dia 1º de junho. Por quê? É o que diz a lei, né? É o que foi informado aí pelo Ministério da Saúde. Agora, professor, que dia você acha que vai voltar? Então, eu acho que é um cenário ainda crítico para a gente voltar presencial. Então, provavelmente, se não tiver nenhuma mudança, essas avaliações interativas, elas vão acontecer do dia 4 ao dia 10, de uma forma remota, tá? Eu vou estar passando as informações para vocês aí nos próximos dias de como isso vai acontecer. Feriado de Corpus Christi vai ser antecipado agora, né, para essa semana, então não vai ter ali o dia 11, e do dia 15 ao dia 19 nós vamos ter a avaliação oficial. Professor, como que vai acontecer essa avaliação? Essa avaliação, hoje, com o cenário que nós temos, ela vai acontecer na unidade presencial.
Professor, você acha que tem condição realmente de a gente estar presencialmente no dia 15 ao dia 19? Não. Então, provavelmente, essa avaliação ela vai acontecer online igual aconteceu no primeiro bimestre, tá? Então, esses eram os pontos aí que eu tinha para falar com vocês sobre as próximas datas, tá? Sobre as avaliações das disciplinas 100% interativas e também aí das avaliações oficiais do segundo bimestre, tá? Alguma dúvida referente a essas datas, pessoal? Não. Beleza. Agora aqui tem uma outra informação que eu passei por e-mail, também passei para os representantes, né? Diferente do modelo de disciplina presencial online, a ideia é o quê? Que vocês já tenham atingido 5.000 pontos, tá? Então, eu fiz uma base analítica ali, o que hoje seria confortável para o aluno ele ir para as avaliações? Que ele já tivesse atingido 5.000 pontos, né? Aí eu passei essas informações para os alunos, né? Os alunos que tinham abaixo de 5.000 pontos, eles não me chamaram. Os que tinham acima, né? Professor, eu já tenho 8.000. Pô, parabéns, doa 3.000 aí para quem está precisando, né? Então, esse número de 5.000, é claro que eu fiz uma média, né? Entre o que seria razoável hoje para um aluno estar com pontuação. Quem está abaixo tem que acender um sinal vermelho naquela disciplina, tá? Então, às vezes o aluno ele está bem em 4 disciplinas e uma só que ele está médio, né? Então, o que ele precisa ser? Aí eu fiz um vídeo para ele ser analítico. É só ele olhar o que eu preciso, né? Fazer naquela disciplina específica, que às vezes ele está gastando energia em algo que ele já está satisfatório, né? Então, eu acho que aqui no curso de vocês é até um pouco mais simples, né? O aluno conseguir ser analítico, porque a pessoa que ela está estudando administração, ela está sempre sendo mais analítico, mas nós temos cursos ali que ele não está muito focado nesse tipo de análise, então a dificuldade é um pouco maior, tá? Professor, qual a melhor forma para pontuar? Nesse momento, nós temos algumas formas, né? Que a finalização das sessões 3.1 a 4.4 vai continuar te dando ponto naquela disciplina, indiferente se ela é 100% online ou 100% presencial. O desafio nota máxima, nas últimas 2 semanas agora, nós temos pontos extras ali, então o aluno ele pode estar ganhando ali uma quantidade bastante grande de pontos fazendo o desafio nota máxima. Mesmo um aluno que não tenha feito praticamente nada ainda, ele consegue pontuar bastante ainda, que vai ter um bom reflexo nas disciplinas, né? Nós temos o ED Matriz do semestre, que é ali projeto de vida, ED Marketing Digital. O ED também ele tem uma pontuação bastante grande para quem ainda não terminou. E das disciplinas 100% online, nós temos a atividade discursiva, que ela vale 2.500 pontos. Então, o que eu tentei fazer? Eu tentei analisar o que seria mais fácil para o aluno estar desenvolvendo de atividades para eles conseguirem chegar a esses 5.000 pontos. Eu tentei ser analítico e passar ali o que traria maior pontuação a curto prazo para esses nossos alunos. Aí eu acabei fazendo um vídeo de como o aluno analisava, não sei se todos viram o vídeo, mas é importante aí até para outros semestres, tá? E aqui realmente fica um agradecimento, né? Vocês, alunos, estão de parabéns, fizeram a diferença no processo, e isso que uma pessoa precisa ter no seu espírito, indiferente das dificuldades, não pararam o processo, e orgulho é uma palavra nessa reta final. Analisando, né, tudo que nós passamos nesse semestre de desafios, de coisas novas, de a gente estar dentro de casa como se fosse dentro de uma prisão, com situações diferentes, cada família tem uma característica, né? Nós temos famílias de 3 pessoas em 5, 6 cômodos, e nós temos famílias em 2 cômodos com 10 pessoas, né? Então, nós temos uma diversidade de alunos, né? Dentro do campus Pirituba, são 4.000 pessoas,
Então, nós temos ali todos os tipos de pessoa, né? Mas, assim, o resultado, ele foi muito expressivo. Ele, realmente, nós atingimos coisas excepcionais com esse tipo de atividade e nós conseguimos superar as expectativas. Eu estava lendo nesse final de semana que as faculdades do governo, nem 10% ainda tinham conseguido colocar os alunos para estudar da forma online, né? E aí eu falei assim, pô, a gente já há 2 meses ou mais, né, já conseguiu fazer esse tipo de atividade, né? Então, sim, para vocês verem o nosso envolvimento dentro do processo voltado para a educação. Não estou falando da capacidade. Quando a gente fala envolvimento, não é só da empresa, né? É também de ter ali o aluno escutando e o aluno participando, né? Quando a gente fala das avaliações, 98% dos alunos realmente entregarem essa atividade, que foi a avaliação B1. A maioria das faculdades, a maioria de verdade, não conseguiu fazer a prova B1, não conseguiu. Fez outros tipos de avaliação para os alunos, né? Trabalhos, outros tipos de atividade. Então, isso mostra o envolvimento ali que nós estamos tendo dentro do processo e, assim, dentro de todas as dificuldades, o aluno ele faz parte desse processo ali, nessa integração de entregar resultados, né? Que é o que o mundo sempre vai pedir, né? Sempre solicitou e a gente consegue efetivamente fazer isso. Então, fica o meu agradecimento aí para vocês, realmente de uma forma de orgulho, né, compartilhar essas palavras com vocês, e esse é o espírito. Eu acho que dificuldades nós vamos ter em qualquer processo, está sendo difícil para a instituição, está sendo difícil para os professores, está sendo difícil para os alunos, mas dentro de uma empatia bastante grande, a gente está tendo esse processo de conseguir, dentro de limitações, né, vai ter novas adaptações, a gente entregar um resultado, tá? Ficam meus agradecimentos aqui para os alunos. E finalizamos aí a aula de hoje, de planejamento e inteligência de marketing, aí, de desenvolvimento, bastante coisas. Tivemos já 2 palestras ligadas aí à inteligência de marketing, né? Legal a gente ver os especialistas falando isso, né? Então, acho que é uma disciplina aí que vai ficando marcada aí na cabeça de vocês, tá? Fico aberto aqui a perguntas e deixa eu só fechar aqui. E aí a gente vai falar das atividades aqui, deixa eu só